Olá, ouvintes! Começa agora mais um Pauta Pública, o podcast da agência pública que traz jornalistas para falar sobre suas reportagens e coberturas que ajudam a explicar o Brasil. Eu sou o Thiago Domenici e, como sempre, não venho sozinho nessa jornada. Tenho ao meu lado, por enquanto virtualmente, minha colega Andréia Dipp. É isso aí, Thiago. E se for depender da desastrosa condução do governo durante a pandemia, infelizmente parece que vai demorar para sair desse virtualmente. Mas a gente segue firme aqui, fazendo a nossa parte para destacar o jornalismo que a gente acredita. E hoje nós temos um convidado que está acompanhando de perto todas essas crises e vai falar um pouco sobre como é fazer essa cobertura de política no governo Bolsonaro e vai inclusive contar sobre um encontro inusitado que ele teve com o presidente em um aeroporto antes das eleições de 2018. E a gente até adoraria ter outro assunto para falar nesse momento, mas as desgraças no Brasil de Bolsonaro parece que a cada dia ganham novas variantes. Se é difícil para quem lê, imagina como é para quem acompanha e retrata de forma crítica tudo isso. Então, o Pauta Pública tem o prazer de receber Guilherme Amado. Ele é jornalista e colunista da revista Época, colunista da rádio CBN, vice-presidente da Abrage e ganhador dos prêmios ESSO e Tim Lopes. Além desse papo imperdível, nós teremos o personagem da semana com a Natália Viana e o quadro A Boa do Povo, com dicas cada vez mais preciosas para exercitar a mente enquanto o corpo está em isolamento, ou pelo menos deveria. Bom, mas agora o Guilherme já está a postos, então fica com a gente e bora para a entrevista. Primeiro, queria agradecer aqui o Guilherme Amado, que nos dá a honra de participar do Pauta Pública. Bem-vindo, Guilherme. Olá, Thiago. Olá, Andréia. Olá, ouvintes do Pauta Pública. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. A gente vai começar o papo, Guilherme, da seguinte maneira. A gente viu que você teve problemas com a família Bolsonaro por conta da cobertura que você faz de Brasília, essa cobertura de poder, né, dos bastidores de Brasília. E eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu nesse período, quais foram essas encrencas com a família Bolsonaro e, especialmente, queria saber de você como tem sido fazer a cobertura política desde que o Bolsonaro chegou ao poder. Bom, eu diria primeiro que assim, eles têm problemas comigo, eu não tenho problema nenhum com eles, não. Com o tempo você desenvolve, cobrindo política, um alto termômetro de controle da paixão, né, em relação à política. Eu cheguei cheguei em Brasília, eu cobri um pouco de política no Rio, no início da carreira, mas cheguei em Brasília no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, primeiro ano do primeiro governo Dilma, e ali você começa já a saber separar o que são as suas convicções do que você tem que cobrir. Isso não quer dizer que eu acredite na imparcialidade. Eu não acredito, eu acredito em isenção, independência, não acredito em imparcialidade, mas eu olho o governo Bolsonaro sem paixão desde da campanha. Eles atacam os repórteres com dois objetivos. Com o objetivo de, primeiro, incitar a militância contra a gente, né? E isso, de alguma maneira, intimidar ou fazer com que a gente perca essa posição de isenção e de independência. Tudo que eles querem é que você perca, você saia dessa sua posição e entre ali na briga. Eu acho que quando isso acontece, eles ganham. A primeira vez, eu acho, que eu fui atacado por um deles foi na Páscoa de 2019, que foi pelo Carlos, então tem exatos 2 anos. E aí ele falou alguma coisa, vá fritar ovos, jornalista, tipo, aquele mundo à parte em que eles todos vivem, em especial o Carlos. E aí eu brinquei, tipo, fritar ovos, eu realmente cozinho muito mal, preciso aprender, e aproveito para desejar uma feliz Páscoa de paz, serenidade, de reflexão, que acho que é o que... E essa tem sido a minha toada sempre com eles, assim, e acho que a gente tem que incomodar mesmo, e se você está cobrindo o poder e você não causa essa irritação por acertos, né, para mim está claro que são acertos, não são
não são erros ali jornalísticos, eu acho que tem alguma coisa que tá errada. Você tem que dar uma olhada no que você está fazendo. Guilherme, é verdade que você também tem uma história para contar de quando acompanhava o Bolsonaro antes da presidência? O Jair, é uma história engraçada com o Jair, que é o seguinte: em 2016, eu acho, um assessor de imprensa falou assim: você não quer almoçar com o Jair Bolsonaro? Eu trabalhava na coluna do Lauro Jardim, no Globo, eu era subeditor da coluna, e nunca olhei pro Jair achando que ele era esse nada que todo mundo achava. Nunca achei, até 2017 eu mudei minha opinião, mas até 2017 eu nunca achei que ele pudesse ser presidente. Mas eu via que ele podia ser um senador numa eleição de 2 vagas, que ele podia ir para um segundo turno, uma eleição para governador, sempre achei isso. E eu virei para esse assessor de imprensa e falei: olha, com o maior prazer, vou adorar conhecê-lo. Já tinha conversado umas 2 vezes com ele na Câmara, assim, aquelas coisas tipo 31 de março, que ele ia para frente do Ministério da Justiça soltar fogos. Eu conversava sobre isso, como é que era. Discordo veementemente daquela. Sempre discordei, a gente pode falar disso depois, daquele entendimento da imprensa que sempre guiou a forma da imprensa de lidar com ele, de que não vamos noticiar nada de Jair Bolsonaro, senão a gente fortalece. Discordo muito disso. E por conta disso, você já tinha falado com ele algumas vezes, mas nunca tinha tido uma relação de fonte, nunca tinha conversado. E aí, por conta desse texto desse assessor, eu falei: vamos. E aí, o assessor tinha pedido para eu ligar às 11h30 da manhã do dia que seria o nosso almoço para confirmar se aconteceria o almoço. Aí eu liguei para o celular do próprio. Aí eu falei: ô Jair, tudo bem? Aqui é o Guilherme Amado. Amado? Amado não é firme, não. Aí começou a rir. Que é a cara dele, né? Ele tem um entendimento homofóbico do mundo. É aquela coisa que você faz, né? Você ri, né? Tipo, uma porra dessa, você não vai dar uma lição de moral no Jair Bolsonaro de que não deve ser homofóbico com o teu sobrenome, que é Amado. E acabou não rolando o almoço. Aí ele falou que não podia, eu também. Aí o tal assessor nunca mais procurou, eu também não me esforcei, papapá. Quando foi 2017, eu fui morar 1 ano fora para estudar fora. E antes de eu viajar, eu me lembro que algumas pessoas com quem eu conversava, isso junho de 2017, eu falava assim, eu fazia exatamente essa análise. Vai ser uma eleição pulverizada do ano que vem, de 2018. O Jair já parte de 10, que podem virar 15. Se for isso, ele vai para o segundo turno com Lula. Lula estava solto ainda. E se ele for para o segundo turno com Lula, ninguém sabe o que pode acontecer. Quando eu desenvolvi esse raciocínio para as pessoas que achavam que ele era um doido, a pessoa tomava um susto e não tinha pensado nesse cenário. Mas para mim era um cenário muito factível já em 2017, de que havia uma chance dele ser eleito. Aí, nesse período que eu estava morando fora, eu vim uma vez no Brasil para visitar a namorada, visitar a família. E aí eu fui pegar um voo do Rio para Brasília, nessas 2 semanas que eu estava aqui. E era um voo de terça-feira de manhã. Que voo de terça-feira de manhã, em todos os estados, é um voo que sempre, os voos vindo para Brasília, sempre é um voo que tem muito deputado e senador dos seus estados, porque é quando eles estão vindo para cá para trabalhar. E não deu outra. Quando eu cheguei no Santos Dumont, na fila, tava o Jair, o Otávio Leite, então deputado federal pelo PSDB, agora voltou, não estava como suplente, o Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL. E aí eu fui na fila cumprimentar o Glauber e o Otávio Leite, e aí dei de cara com o Jair. O Jair viu falando com algum deles, não me lembro com qual. Ele me reconheceu de rosto ali da câmera, né? Ele sabia que eu era um repórter. E eu tava de licença do jornal, e eu tava, nessa época da licença, eu tava meio dizendo todas as verdades que eu achava que o mundo tinha que ouvir, assim, tava realmente muito, muito solto, digamos assim. Aí eu entabulei uma conversa com o Jair Bolsonaro e comecei a aconselhar ele. Aí eu falei: ô deputado, o senhor possivelmente o senhor vai ser presidente da República. Aí eu falei: olha, muito possivelmente o senhor vai ser candidato a presidente da República, possivelmente o senhor vai ser eleito, o senhor vai ser presidente dos jornalistas também. Então,
para com essa coisa de ficar atacando jornalista, deputado. Para, não vai levar a lugar nenhum. O senhor vai ser presidente da gente também. Então, assim, dá uns 10 passos atrás. Essa coisa de ficar espalhando fake news também, não faz isso não, que isso vai te desacreditar. Eu comecei a dar conselho no Bolsonaro. E aí ele falou, não, mas eu não espalho fake news, não. Eu falei, não, espalhou essa. Aí você tem umas 3, assim, que eu tinha lido de lá. Ele falou, não, mas isso é informação que tinha chegado errado, negando veementemente. E aí ele falou um negócio que... ele falou assim, não, mas você tem que ver, Amado, que eu vou ser outro quando eu for eleito. Porque se eu, quando fui expulso do exército, quando eu deixei o exército, se eu fosse ser tranquilo, ficar num tom tranquilo, eu ia sumir, ninguém ia me ver. Então eu tive que ser cavalo mesmo para vocês prestarem atenção em mim. Falou assim. Mas quando eu for presidente, eu não vou ser assim, não. Aí o que você falou, vou ser presidente de jornalistas também. Eu falei, que bom, mas começa antes, né? Aqui, né? É bom para exercitar. Aí, eu sou muito otimista, às vezes até meio idealista demais. Aquele dia eu fiquei pensando, putz, plantei uma sementinha boa aqui no Bolsonaro, né? Acho que talvez ele lembre dessa conversa. E, obviamente, não adiantou porra nenhuma, assim, Só que não, exatamente. Ele foi o que a gente viu que ele foi. Mas comigo é isso, pode vir com 10 pedras que eu vou honrar o sobrenome e vou com pedra. Muito bom, sensacional essa história. Eu vou puxar aí uma linha, um pouco do que você falou. Eu acho que os jornalistas não têm que simplesmente não dizer o que ele está falando, né, ignorar, enfim. Teve um texto, né, que você escreveu em dezembro de 2019 que você menciona, enfim, como que os jornalistas, né, mesmo os veteranos, tiveram que recomeçar do zero sua agenda de fontes, né? E a maneira como cobrir, que quase não existe interlocução, infelizmente você não conseguiu plantar essa sementinha aí no Jair. Mas também aconteceu, queria que você comentasse também um pouco sobre isso, né? A retirada dos jornalistas ali do cercadinho da Alvorada, né? Aproveitando que você falou isso, assim, por conta dessas agressões e tal. Então, se você puder comentar um pouquinho essas duas coisas, assim, como você acha que você quer dizer com essa coisa de recomeçar do zero sua agenda de fontes e a maneira de cobrir, e também o que você acha dessa retirada dos jornalistas do cercadinho da Alvorada? Recomeçar a agenda de fontes é o seguinte, se você olha as pessoas desse governo, salvo algumas exceções, elas eram pessoas que viviam à margem do noticiário, pelo menos do noticiário sério. Então você não dava muita pelota para a maioria desses ministros, para a maioria desses deputados. Bom, muitos sequer eram deputados, eram figuras muito laterais. Os próprios Bolsonaro, por exemplo. Na eleição, na transição, na eleição, isso já ficou muito claro, assim, a dificuldade da imprensa de cobrir aquela eleição. A imprensa ali tem aquele Roda Viva clássico, né, que eu não me lembro exatamente de que momento foi, mas visivelmente os jornalistas ali não esperavam aquela reação do Bolsonaro. Mas que dívida, eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só, se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos. Não, pisava. A gente vai para cobrir essa extrema-direita considerando que para eles há consensos que fora da extrema-direita já estão construídos há décadas e que não estão construídos para eles. E isso você tem que fazer um exercício para você conseguir identificar que fontes são essas, e aí não digo só as pessoas que estão no governo, mas as pessoas também as pessoas que estão em evidência, mas também as pessoas que estão no governo e não estão em evidência, para você conseguir criar esses canais. E você tem também que estudar, se não organizadamente, de ler mesmo teóricos desse momento que a gente está vivendo de crise das democracias, mas pelo menos estudar a cena, parar e observar, analisar, para você conseguir chegar nessas pessoas.
para você estabelecer uma conversa com um deputado que chama 1964 de movimento e não de golpe, você tem que chegar naquela conversa já de um outro jeito. De maneira nenhuma você vai colocar as suas convicções de lado, ou você vai fingir a forma que você vê as coisas, mas você tem que dar para ele a segurança de que ele está falando com alguém que pelo menos contempla a visão dele, entende que ele tem outra visão. E isso, eu acho que é uma coisa que é obrigação do jornalista de ir para qualquer conversa sem preconceito. E isso, eu vou fazer agora uma comparação extrema, mas eu acho que para pessoas de esquerda, talvez essa comparação ajude elas a entenderem o que eu estou querendo dizer. A esquerda prega que o jornalista, não só a esquerda, pessoas que se preocupam com direitos humanos em geral pregam que o jornalista vai entrevistar criminosos sem preconceito de que ele é um monstro, de que ele é um bandido, de que ele é um criminoso, né? Que se olhe para um criminoso como uma pessoa. A mesma coisa para uma pessoa, para um torturador, porque o torturador ele é um criminoso também, como um pedófilo também, como um assassino, enfim. Então, eu acho que esse exercício você tem que fazer. Se você não faz esse exercício, eu acho que você já entra com preconceito naquela conversa. E eu acho que a gente pode manter todos os preconceitos anteriores que a gente tenha em relação àquela pessoa depois daquela conversa. Mas eu acho que de maneira nenhuma você tem que interditar aquela pessoa interditar aquela conversa por conta desse preconceito, entende? E tem que refazer a agenda de fontes, assim. Romero Jucá. Mas Romero Jucá não tem importância nenhuma para o grande jogo hoje, né? Pode voltar a ter, claro. Esse é um ponto. A saída do cercadinho, né? A outra pergunta que você fez, Andréia, eu acho que foi salutar, uma questão de salubridade. Acho que os veículos acertaram muito com aquilo, pensando na saúde mental do repórter e também pensando na potencialização que você dava às atrocidades do Bolsonaro. Semana passada houve uma live do Bolsonaro no mesmo horário de uma live do Reinaldo Azevedo com Lula. Eu dei a nota, eu acho que foram 18 vezes mais de audiência de uma em relação a outra. Acho que o número é esse. É claro que aqui você tem que fazer a relativização de que o Lula voltou agora em destaque, mas eu estou citando isso menos para falar do Lula e mais para falar que só 1.000 pessoas estavam assistindo do Bolsonaro, 2.000. Quando aquilo vai para o Jornal Nacional, você joga aquilo para 35 milhões de pessoas. Então, eu acho que a imprensa entendeu você colocar o Bolsonaro falando das atrocidades que ele fala, você estava potencializando um discurso de ódio com aquilo. E aí vocês podem dizer, mas a imprensa demorou a entender isso, era tão óbvio. Cara, não é tão óbvio não. Nos Estados Unidos eles só foram passar a fazer isso depois que o Trump tinha sido derrotado. É uma discussão mundial sobre se isso é certo ou se é errado, e tem argumentos fortes dos dois lados. Eu acho que é errado, mas eu entendo o argumento de quem diz que não. É o presidente que está falando, eu entendo esse argumento. Mas eu discordo porque eu acho que se ele está proferindo um discurso de ódio, dane-se, seu presidente, você tem que ter um balizador ali. O que não quer dizer que você não vai falar que ele disse discurso de ódio. Mas é diferente de você colocar o próprio falando, né? Guilherme, e aí eu queria trazer aqui uma outra questão, ainda nessa nossa linha de discussão sobre jornalismo e jornalistas, que tem o fato que você também é vice-presidente da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que tem sido, sem dúvida, um pilar aí fundamental de defesa do jornalismo e dos jornalistas. E a gente, como você discorreu até aqui, percebe claramente, os dados mostram isso, vídeos mostram isso, que o jornalismo está sob ataque o tempo todo. Então, como tem sido na ABRAGE enfrentar essa situação
que eu imagino seja um tanto inédita na história da organização. Imagino, você pode dizer sim ou se não. E aí eu queria que você também falasse, a partir de um exemplo que você viveu pessoalmente, que foi a intimação da PGR, se não me engano, para que você apresentasse documentos que você tinha obtido, né, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Quer dizer, o que tudo isso revela um pouco desse momento que a gente está vivendo? Sobre a Brage, a gente discute todos os episódios de ataque de autoridades à imprensa, um a um, assim, às vezes há casos em que a discussão dura um dia inteiro, e por isso muitas vezes a gente demora a se posicionar, porque a gente tem que cumprir uma equação ali entre timing e responsabilidade, porque a gente sabe que as circunstâncias nos colocaram como uma das principais organizações representativas dos jornalistas, não como categoria, mas como profissionais, e então isso é muito... A gente tem que pensar muitas vezes antes de falar. É uma escalada enorme, assim, não tem... Já está descambando para a violência, né? Na minha visão, aqui eu não falo como a Brage, até porque a gente não discutiu isso ainda, na minha visão, esse ateamento de fogo no jornal em Olímpia, há uns 10 dias mais ou menos, é o pré-Capital Gazette. Eu acho que o próximo vai ser o Capital Gazette, vão entrar e vão atirar e vão matar, como foi nos Estados Unidos. Eu estava morando nos Estados Unidos quando o Trump escalou contra a imprensa, era o início do governo do Trump, 2017, morei lá em 2017, 2018. Quando aconteceu o Capital Gazette, era uma coisa que já tinham cantado essa pedra, porque estava numa escalada lá que sabia, e lá coisa de arma, né? Que é uma realidade que a gente vive aqui também. Assim, 60%, salvo engano é isso, 60% de todas as armas registradas por CAC, colecionadores e atiradores, né? CAC é isso, no Brasil, 60% foram sob o governo Bolsonaro. Então, assim, para próximo evento ser um Capital Gazette não custa. O bombeiro, vamos lembrar, o bombeiro que atirou fogo no jornal em Olímpia, há 10 dias, ele disse em depoimento que ele fez isso porque ele discordava da linha editorial pregando o isolamento, a linha editorial do jornal. Então, isso é uma coisa que a gente discute na Brage, a gente discute também lembrando historicamente o que aconteceu. É incomparável o aumento que houve sobre o Bolsonaro, é incomparável. O que o Bolsonaro faz, ninguém fez, de ataque à imprensa, os aliados dele fazem, ninguém fez, mas a gente não pode esquecer que houve ataques à imprensa nos governos anteriores, que também eram muito mais do que era antes. Então, há uma escalada. Os ataques à imprensa nos governos Fernando Henrique, no governo Collor, era uma coisa muito mais de bastidor, era pedir a cabeça. O PT... Primeiro você teve pessoalmente várias pessoas do PT atacando repórteres com grosseria, xingamentos, esse tipo de coisa, e você teve uma avalização por parte do governo de que blogs de militantes fizessem ataques pessoais a jornalistas. Porque a partir do momento que o governo continuava investindo naqueles blogs, e eu não estou questionando se isso era certo ou se era errado, mas eu estou questionando se era certo ou errado investir em blogs que atacavam jornalistas, é um tipo de avalização. No governo Bolsonaro, você tem uma coisa muito pior, porque você tem esse apoio aos blogs de diferentes maneiras, né? Há carimbo de verba pública indo para esses blogs, pouco, mas há já isso demonstrado, provado, mas é pouco. Só que há um apoio maciço de bolsonaristas e de apoiadores do governo a esses blogs, que atacam jornalistas, que espalham fake news. Então, isso tudo é um apoio, é uma avaliação do presidente sobre isso. E tem a postura do próprio presidente, que sobre se era ou não intimidação, é um juízo de valor que eu me permito não fazer. O que eu friso ali, e eu escrevi isso numa coluna, quando eu publiquei a íntegra dos relatórios da ABIN,
é de que aquilo me parece uma falta de disposição de investigar verdadeiramente. Porque a primeira coisa que você faz, ou a única coisa que você faz, é questionar o repórter para ele entregar os relatórios, e você não faz duas coisas muito mais óbvias e certamente muito mais eficazes, que seriam oficiar a advogada do Flávio Bolsonaro, que me disse numa entrevista que os documentos haviam sido produzidos pela BIM, e segundo, oficiar o Flávio Bolsonaro e perguntar: sua advogada disse que os documentos foram produzidos pela BIM. Número 1, o senhor recebeu os documentos? Número 2, quem está falando a verdade? A sua advogada ou o ministro Augusto Heleno, que disse que não vieram da BIM? Então, se essas duas coisas não foram feitas antes de me oficiar, me parece uma falta de disposição de investigar por parte da PGR. Isso certamente é uma coisa que eu afirmo. Se teve o objetivo de me intimidar ou não, é um juízo de valor que eu me permito não fazer. Eu prefiro acreditar que não. Prefiro acreditar que minha avaliação esteja errada também no primeiro entendimento, e que, na verdade, a PGR esteja extremamente empenhada em investigar isso. Oi, pessoal. Uma atualização surgiu após a entrevista com o Guilherme em relação ao furo que ele havia dado sobre os relatórios da BIM, relatórios que indicavam favorecimento à defesa do senador Flávio Bolsonaro. Agora, o Gabinete de Segurança Institucional, a GSI, e a BIM disseram que estão adotando medidas jurídicas contra os jornalistas que divulgaram reportagens sobre o assunto. Caso do Guilherme. O nosso entrevistado explicou tudo num fio em seu Twitter, @Guilherme_Amado. Acompanhe por lá. E aí, enfim, né, como jornalista político que está literalmente no olho do furacão, né, como você está dizendo aqui, como a gente está conversando, assim, o que tem te surpreendido, assim? O que você diz? Bom, você disse já que você é otimista, né, e tal, mas assim, o que você analisa, assim, o que tem te surpreendido? O que você diz? Bom, isso é do jogo, e o que te deixa estarrecido, assim, coisas que você jamais imaginava vivenciar como jornalista político em Brasília? Cara, o que é do jogo é tão difícil para mim eu te apontar alguma coisa, porque eu acho que a gente tá jogando tão fora das regras, sabe? Eu acho que tá tão cheio de abaixo da cintura, tá tão cheio de coisas erradas, assim. Eu vou tentar pensar até concluir minha resposta, vou responder pelo fim. O que eu nunca pensei que um jornalista da nossa geração, eu imagino que vocês tenham uma idade semelhante à minha, eu nunca pensei que um jornalista nascido na democracia, eu nasci em 1986, tivesse que escrever sobre a perspectiva de golpe no Brasil. Assim. Isso é uma coisa... Primeira vez que eu afirmei, acho que foi no rádio da CBN, que eu afirmei que o Bolsonaro era golpista, aquilo causou um tanto curto-circuito no meu cérebro, assim, porque era, ao mesmo tempo que era tão óbvio, era uma coisa tão impensada de você dizer sobre um presidente, acho que eu falei isso em 2019, eu acho, de você dizer isso, sabe? A gente se iludiu tanto de que a democracia brasileira era muito mais forte do que ela é de fato, e mais até do que isso, eu acho que a gente se iludiu que as pessoas que trabalham contra a democracia não teriam a força que têm, que isso para mim foi uma coisa impensada. Dizer isso eu acho uma coisa impensada, assim, o que é do jogo, assim, é você ter que cobrir um governo do qual você discorda de cabo a rabo. Isso para mim é uma coisa que está resolvida, assim. Eu discordava de muita coisa do PT, fui muito atacado por petistas durante o governo Dilma. Quando eu cobri impeachment, mesmo que eu tenha publicado diversas vezes notas críticas ao impeachment, mostrando a inconsistência do impeachment, mostrando a contradição do impeachment, mesmo assim eu era muito atacado, simplesmente
por trabalhar para um grande veículo e as pessoas não conseguem fazer a dissociação do que é o trabalho do repórter, porque é o trabalho da forma como a imprensa como um todo é vista. Nós três aqui, nós somos atacados por sermos jornalistas, independentemente de nós atuarmos da maneira que as pessoas estão condenando ou não. Então, o fato de sermos jornalistas nos faz sermos atacados automaticamente. Cobrir os governos do Sérgio Cabral e do Pezão, que eram governos também que eu discordava de diversas coisas. Então, isso para mim está precificado na minha cabeça. Cobrir o governo Temer, que também discordava. Eu tô para ver, na verdade, o governo que vai nascer, que vai concordar com tudo, ou com quase tudo, porque até hoje eu não vivi sob esse governo, não. E até prefiro também não viver, porque como jornalista, eu acho que é mais fácil quando você identifica exatamente do que você discorda. Uma coisa engraçada sobre isso, nesse período que eu morei fora, eu fiz um programa de mid-career para jornalistas numa universidade americana. E aí a turma era formada por outros 17 jornalistas, nós éramos 18 no total, e 9 de nós éramos de outros países. Eram 9 americanos e 9 de outros países. E havia um suíço, meu amigo até hoje, o Tito Platner. Cada um de nós, ao longo do programa, a gente tinha que contar a história da nossa vida até aquele momento. E aí você poderia falar, mesclar coisas pessoais com profissionais, só profissionais, como você quisesse. E aí, no dia que era ele mostrou lá as reportagens que ele fazia, e eu não aguentei, porque é uma coisa que estava me perturbando a mesa. Eu falei assim, mas vem cá, como é que você faz para contar pauta na Suíça? Porque, assim, me parece, as coisas eram assim, ele instalou chips nas bicicletas públicas de Lausanne, que era a cidade dele, para ver onde que as pessoas estacionavam errado e calcular quão longe era do lugar que elas deveriam ter estacionado. E, cara, isso para mim eu nunca conseguiria pensar nessa pauta, assim, é uma coisa de outra dimensão, né? A gente tá preocupado com quem tá morrendo de fome, se o Bolsonaro vai dar um golpe ou não. E aí ele deu a resposta meio óbvia também, a resposta era meio óbvia, assim, cada um com seus problemas, né, assim. Os meus problemas são esses, que nem uma vez que eu tava, em 2012, eu fui a Paris e comprei a edição de domingo do Le Monde, a manchete do Le Monde era: metade dos ovos orgânicos de Paris não são orgânicos. Isso aqui no Brasil é brincadeira, sabe? Muito boa essa opção. No Brasil, com sorte, os ovos são ovos, né? Muito bom, Guilherme. Deixa eu fazer uma outra questão aqui. Essa pergunta é do nosso produtor Ricardo Terzo, que está aí nos bastidores, eu vou trazer ela aqui para você. Ele pergunta assim: toda vez que surge um fato novo, escabroso sobre o governo Bolsonaro, algumas pessoas dizem que tal e tal notícia é uma cortina de fumaça para desviar a atenção da imprensa sobre uma determinada coisa. Ele pergunta: até que ponto você acredita na tese do diversionismo planejado pelo governo? E aproveitando, ele pergunta: como definir o que é importante no meio dessa enxurrada diária de informações, de notícias? Primeira coisa que eu falo para mim mesmo, que eu várias vezes eu esqueço, é grudar um post-it na tela do computador com esse aviso, porque a gente se impacta tanto quando ele fala do golpe, de fechar jornal, de alguma barbaridade dessas, que a gente esquece de pensar qual é a crise da vez que ele está querendo desviar a atenção. O Bolsonaro, ele é um craque de comunicação. Ele é um craque. Eu acho que, em termos de comunicação, ele é tão bom ou até melhor do que o Lula. E o Lula é muito bom de comunicação também. O Bolsonaro, ele pensa cada coisa, ele pensa como manipular. Eu acho que ele já conseguiu mais até no passado manipular a narrativa do que ele consegue hoje. Acho que ele está perdendo essa capacidade, porque a gente está aprendendo. E, de novo, aqui, a gente se critica muito, a imprensa é muito criticada, então vale a pena, acho que a gente se elogiar de vez em quando. Eu acho que a gente está aprendendo até rápido em comparação com os Estados Unidos demoraram. Acho que a gente está pegando até um negócio mais rápido. E ele, Bolsonaro, ele pensa nessas coisas assim.
Guilherme, aproveitando o tema, como é que você viu essa narrativa do Bolsonaro durante a crise militar, essa troca recente de ministros, e também queria que você falasse da postura da imprensa ao noticiar as histórias. Semana passada, o que aconteceu semana passada, vamos analisar aqui do ponto de vista da comunicação. Já estava precificada a demissão do Ernesto, né? Já era uma coisa ali que ia acontecer a qualquer momento. Já estava dado. O Senado chegou para ele e falou, demite, né? Então ele não tinha o que fazer. O Ernesto, no fim de semana, eu atribuo a uma coisa de comunicação, aquele negócio de acusar a Cátia Abreu. Ali eu vi no movimento do Ernesto uma forma de dar um discurso à militância e se vender como uma pessoa antissistema, que tem tudo a ver com a corrente ideológica a que o Ernesto se filia, né, de pregar contra o sistema. Então ele fala que ele está saindo porque ele não quis compactuar com o sistema. O Bolsonaro anuncia, deixa sair, né, o Ernesto confirma a demissão dele. Aí vem a do Fernando, que era a realmente barulhenta do dia, né? De todas as 6 ali, as 6 trocas, a do Fernando era mais complicada, do Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa. Aquilo vai na metade do dia. Quando está todo mundo doido, querendo entender o que aconteceu com o Fernando, começam a sair as outras. Do advogado-geral da União, da troca no Ministério da Justiça, indo para lá um delegado da Polícia Federal, amigo do Eduardo e do Flávio Bolsonaro, que já esteve envolvido no passado com suspeitas de tortura, e que, diga-se de passagem, nada ficou provado, portanto, uma nomeação polêmica também. E aí, no fim do dia, não tendo vazado para ninguém, apenas sabemos no comunicado oficial, também uma deputada do Centrão, que é ex-mulher do Arruda, governador do Distrito Federal, que foi afastado pegando dinheiro, pegando propina. Então, olha a genialidade da coisa ali. Aquele dia, ele fez, numa troca só, ele resolveu um monte de possíveis crises de comunicação, que se ele fizesse aquilo de forma gradativa, semanas após semanas, como geralmente as reformas ministeriais são feitas, é muito raro trocar todo mundo num dia só, como ele fez. Geralmente as reformas ministeriais ocorrem ao longo de 2 meses, 3 meses, né, geralmente no início do ano. O Bolsonaro matou tudo num dia só, então ele encurtou a crise na imprensa para não ficar o governo inteiro parado em função daquelas trocas durante semanas. Ele no mesmo... Então, quer dizer, ele escolheu tudo num dia só. Além disso, no dia, eu acho que foi pensado, sim, a ordem das coisas. Ele evitou ali que fosse, então, discutidas, ninguém discutiu até agora, a nomeação do Anderson Torres para o Ministério da Justiça, a nomeação da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. No dia seguinte, na semana, ficou tudo em torno dos ministros militares, dos comandantes militares. Na terça-feira, outro exemplo de que a comunicação é planejada na cabeça dele, é planejada por ele. O general Braga Neto entra na reunião e antes que os 3 comandantes militares se demitam, ele, enquanto ministro da Defesa, demite os 3. Então, a narrativa ali, que é importante que para o governo fique claro que eles foram demitidos e não o contrário, a narrativa é garantida pelo presidente, né? Como a gente se desviar disso, além de ter o post-it fixado ali, a gente evitar análise a quente. E isso é muito difícil no mundo que a gente vive, em que principalmente nós, jornalistas, somos instados a analisar tudo rapidamente e ter razão na forma que nós estamos vendo os fatos rapidamente. E ai de nós se errarmos. Nesse momento, eu imagino que o melhor seja você criar um discernimento, um autodiscernimento de você trabalhar com diferentes perspectivas e apresentar essas diferentes perspectivas. Então, se você não tem segurança na forma que você está interpretando os fatos, que é o que a análise não é a opinião, que você não necessariamente precisa ter correspondência com os fatos, você fala sobre as diferentes possíveis análises que tem. Então, na semana passada, eu vi muitos colegas cravando já na terça-feira o que aquilo tudo significava.
E aí, na quinta, quando foi escolhido, ou na quarta, eu acho, não, foi quinta que foi escolhido, para comandar o exército, o general que o Bolsonaro supostamente havia criticado por defender o distanciamento social numa entrevista para o Correio Brasiliense, para o repórter Renato de Souza, as pessoas ficaram sem chão, porque, peraí, se eu estava analisando que era isso anteontem, como é que agora está acontecendo isso? Então, assim, nessas horas é muito melhor meter um pode do que um foi, porque se não é informação, você meter um foi na análise, chama-se presunção. Então, assim, ou você tem informação que foi, ou você, se você acha que foi, você mete um pode. Eu prefiro vários podes do que um foi errado. Perfeito, eu acho que essa é uma ótima maneira de encerrar com o que você disse, e também porque a gente já estourou nosso tempo e o Terto vai brigar com a gente. Então eu queria só agradecer muito, foi uma conversa sensacional, Guilherme, muito mesmo, assim. Queria agradecer você e dizer para você continuar com a gente aqui para indicar sua boa do povo. Beleza, vamos nessa. Obrigado a vocês pelo convite, pela participação. Sou muito fã da agência pública. Acho que vocês têm um case latino-americano nas mãos de jornalismo público de qualidade e toda a força a pública nos próximos 20 anos, 40 a 60 anos. E agora chegou a hora do personagem da semana e nada escapa ao olhar perspicaz de Natália Viana. Solta, Terto! Na semana em que o Brasil ultrapassou 340 mil mortos pela Covid-19 e na qual, pela primeira vez, passamos de 4 mil óbitos em um dia, junto com apenas 2 países no mundo, Estados Unidos e Peru, eu poderia dizer que o personagem da semana foi Jair Bolsonaro. Principal responsável por essa tragédia, o presidente participou de uma reunião com empresários bilionários em São Paulo, com a presença do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e do dono da CNN, Rubens Menin, que aliás relatou que o encontro, abre aspas, foi uma conversa de alinhamento e não de confusão. Mas essa não foi uma semana de Bolsonaro. Na verdade, os personagens dessa semana foram exatamente aqueles que não foram convidados para o jantar, que não foram protegidos pelo governo e a quem tem cabido o maior peso das mortes pelo coronavírus: os trabalhadores. Um levantamento feito pelo jornalista Marcelo Soares mostrou que as mortes de frentistas de posto de gasolina subiram 68% nos 2 primeiros meses desse ano se comparado ao ano passado. Operadores de caixa de supermercado morreram 67% a mais. Motoristas de ônibus tiveram 62% mais mortes e vigilantes 57%. Nem todas as mortes são por Covid, mas o aumento diz muito sobre quem são os profissionais que estão de fato na linha de frente enquanto o vírus se espalha livremente. Também essa semana, um levantamento da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais mostrou que morreram 25% mais profissionais de saúde. São profissionais como Juliana, que trabalha no Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em um cenário de terror e de falta de medicamentos para intubação. Ela disse para a reportagem da Pública, abre aspas, as pessoas estão com medo e nós estamos surtando. Enfermeiros, médicos, caixas, faxineiras, motoristas de ônibus e de trens. É por serem os trabalhadores essenciais, forçados a saírem de suas casas em meio à peste para conseguir o seu sustento, enquanto quem pode fica em casa e o governo federal continua defendendo que eles sejam livremente contaminados, em nome da economia e dos empresários, que eles merecem figurar aqui como personagem da semana no Pauta Pública. E lembrando a vocês, ouvintes, que o Pauta Pública faz parte da rede Rádio Guarda-Chuva, que é um grupo de jornalistas que faz podcasts de altíssima qualidade. E como a dica de hoje é sobre um podcast que fala sobre literatura, eu vou passar a bola aqui para o nosso produtor, o Ricardo Terto, falar sobre o que é.
Hoje eu saí rapidinho dos bastidores, mas só para esquentar um convite que a gente já fez aqui, que é de ouvir essa temporada do Põe na Estante da Gabriela Mayer, que incentiva a leitura de clássicos. Só tem coisa boa. Por exemplo, o episódio 5 vai ser sobre O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, e terá como convidado o apresentador do podcast Literalmente, Rafael Lima. Aproveito para dizer também que em breve eu vou participar do programa conversando sobre Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Então teremos praticamente um crossover de rádio guarda-chuva, podemos chamar aí de pauta pública na estante, algo assim. É isso, tá sensacional, imperdível, escuta lá. Um abraço. Bom, então vamos começar aqui a nossa Boa do Povo com o nosso convidado. Como sempre, a gente gosta de escutar o que vocês trazem para iluminar a mente dos nossos ouvintes. Então, Guilherme, por favor, qual que é a sua Boa do Povo? Minha Boa do Povo é um filme que estreou nos últimos dias no Netflix, que é Madame Claude, que é sobre uma cafetina francesa que existiu na vida real. O nome dela era Fernande Groudet, para a gente gastar o francês, e ela foi a principal cafetina francesa, com clientes entre políticos, empresários, artistas, e ela era também espiã dos serviços de inteligência franceses. E ela usava a influência que ela tinha, o contato que ela tinha com essas pessoas, para levar a informação para o serviço de inteligência francês. E usava, inclusive, as próprias garotas de programa que trabalhavam com ela. E esse filme é legal porque ele é um filme dirigido por uma mulher chamada Sylvie Verhead, não sei como é que é o nome, como é que se fala isso em francês, mas ela dá para ver que é um ponto de vista feminino sobre um filme desse. Já tinha, a Madame Claude já tinha sido tema de um outro filme nos anos 70, feito pelo mesmo diretor de Emmanuelle, que eram várias tomadas, às vezes mais eróticas do que outra coisa. E esse filme não, esse filme mostra a degradação que as mulheres passavam para conseguir cumprir o que ela pedia. Elas apanhavam muito e a Madame Claude meio que ignorava isso. Então é um filme que, embora tenha essa temática, não vai para o caminho fácil da pornografia ou mesmo do erotismo. É um filme dramático, assim, um pouco político, mas também muito engraçado. É um filmaço. Belíssima indicação. Tava, inclusive, na minha lista para ver. Agora que você falou, com certeza eu vou assistir. Então, eu vou passar na frente da Deep aqui. Eu vou indicar 2 filmes também que eu assisti recentemente. O primeiro é um documentário que está na lista do Oscar, chama Agente Duplo, que é uma obra-prima, eu achei de uma sensibilidade incrível. É um documentário que conta a história de um viúvo de 83 anos que tem uma missão que é infiltrar-se como espião numa casa de repouso para investigar possíveis maus-tratos, mas ele acaba criando laços de amizade com as outras idosas que estão ali e traz assim um retrato de uma coisa da velhice, né? Dessa empatia com a velhice, que é muito sensibilizante mesmo. E é o único filme latino-americano na lista do Oscar, então essa é uma dica que vale a pena, gente. E o outro é um filme também na lista do Oscar que chama O Som do Silêncio, que conta a história de um baterista de heavy metal que perde a audição e tem que lidar com a situação da noite para o dia. E é uma atuação muito primorosa do ator, é uma atuação intensa, e o filme tem uma edição de som maravilhosa. Você sente a angústia do personagem o tempo todo ali durante o filme, nesse processo dele de autoaceitação.
Então, assim, essa Minha Boa do Povo são 2 filmes aí que estão na lista do Oscar. E você, Andréa Dipp? Maravilha! Eu vou num sentido completamente diferente de vocês, o que eu acho muito bom, porque assim, tem para todo mundo, né? Eu vou indicar aqui a filmografia de um diretor polonês chamado Andrzej Zulawski. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, espero que sim. Ele realizou 13 filmes e os filmes habitam o imaginário do absurdo, com traições sangrentas, relações tortuosas, devoções frustradas, sempre trabalhando com a linguagem do body horror. Seus personagens gritam, se contorcem, sangram, se transformam de uma maneira sobre-humana. Um filme que eu indico em particular para começar essa filmografia é Possession, de 1981. E nesse filme ele explica a morte de um casamento e coloca o espectador em um loop entre política, amor e monstruosidade. É uma coisa um pouco para sair também da nossa realidade e por um outro tipo de pesadelo. Então é isso, Guilherme. A gente queria muito te agradecer a presença aqui no Pauta Pública. Muito nos honra mesmo a tua entrevista. Então até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima, pessoal. Obrigado a vocês. Então eu queria agradecer mais uma vez a quem segue acompanhando o podcast e divulgando o Pauta Pública por aí. A gente vem crescendo a cada episódio. Um agradecimento mais do que especial aos nossos aliados que fazem o programa acontecer e convidar quem quiser contribuir para acessar aliados.apublica.org para fazer a sua contribuição e fortalecer o jornalismo independente. No episódio anterior dos 10 anos da Agência Pública, a gente recebeu uma série de mensagens carinhosas e a gente vai ler algumas aqui. Uma delas é da Keila Grande, de Varginha, Minas Gerais. Ela disse: parabéns à Pública por 10 anos de jornalismo íntegro, idôneo e eficiente. Que venham muitas décadas mais. Muito obrigado, Keila. A gente fica extremamente feliz com esse tipo de retorno de vocês. Seguimos firmes. E a gente recebeu aqui também, Thiago, uma mensagem da Aline Stavinsky, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela diz: parabéns pelos 10 anos, Agência Pública, jornalismo incomparável. Que nos próximos anos as reportagens estejam cada vez mais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo e que possam contar com ao menos 10 vezes mais aliadas e aliados em breve. É uma honra fazer parte de algum modo dessa história. Obrigada por nos darem motivos para nos orgulharmos do jornalismo brasileiro. Muito obrigada, Aline. Esses foram alguns entre os diversos outros comentários que nós recebemos nas nossas redes. E se você tiver dúvidas e afagos sinceros, lembre do nosso e-mail podcasts@apublica.org. A parte dos afagos não é brincadeira, nós estamos precisando. E lembrar vocês que em 15 dias nós temos um novo episódio. E é isso, muito obrigada, um beijo, até a próxima. Então é isso, siga a Pública nos tocadores e até a próxima. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.